O maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. É com essa frase que o Dr. Joe Dispenza inicia a introdução do seu livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é o tema do vídeo de hoje. Eu decidi fazer várias resenhas dos livros mais marcantes que eu já li sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e prosperidade, para deixar uma playlist salva para vocês terem de referência. E o primeiro livro dessa série vai ser este daqui. Esse livro, ele é basicamente sobre reprogramação mental. Ele tem 3 partes. As 2 primeiras partes, elas são teóricas, então elas explicam as bases científicas por trás do método de reprogramação mental através de meditação que ele ensina na terceira parte. Então, nessas 2 primeiras partes, ele vai falar muito sobre como funciona o seu cérebro, como os seus traumas emocionais podem afetar permanentemente a sua personalidade, por que você é do jeito que você é, né, em termos de personalidade, e como que você pode fazer para mudar isso. E aí, na terceira parte, como eu falei, é uma parte totalmente prática. Ele vai te ensinar um método de meditação composto de 4 fases. Então ele vai te explicar cada uma das fases e como que você deve proceder em cada uma delas, qual é o objetivo de cada uma delas. Então, na primeira semana você tem que fazer a fase 1, na segunda semana você faz a fase 1 mais a fase 2, na terceira semana a fase 1, 2 e 3, e na quarta semana você faz as 4 fases que ele ensina completas. E o grande objetivo, então, dessa meditação que ele ensina é justamente você conseguir alcançar o que ele propõe aqui, que é você mudar seus velhos hábitos e comportamentos, você eliminar traços negativos da sua personalidade, dissolver crenças limitantes que você tem sobre si mesmo e se transformar literalmente em uma nova pessoa, né? Reformar completamente a sua mentalidade. O Dr. Joe Dispenza, ele tem um trabalho muito científico. Então isso é uma coisa muito forte que você nota em todas as obras dele. Ele trabalha muito com imagens cerebrais e com medição de ondas, né, de frequências cerebrais. E aí ele pega todos esses dados, né, que ele passa anos coletando para ele ter um embasamento científico, né, dados e fatos ali por trás daquilo que ele ensina. Basicamente, ele fala o que a maioria dos professores de mentalidade, desenvolvimento pessoal e espiritualidade falam. Porém, ele traz essa abordagem mais científica. Então, ele se preocupa muito em trazer dados, utilizar argumentos científicos, né? Então, ele embasa suas explicações, geralmente falando da fisiologia do cérebro, da química hormonal, né? Os hormônios que estão envolvidos em cada tipo de emoção que a gente sente. E aí, ele mostra resultados de pesquisas. Ele sempre cita cases de sucesso que ele teve. Ele tem muito essa preocupação mesmo de passar o máximo de credibilidade que ele puder, comprovando tudo aquilo que ele ensina. Isso fica muito claro e muito nítido, tanto nesse livro quanto em qualquer outro livro dele. Essa é uma característica que, para algumas pessoas, pode não ser muito agradável a leitura. Se você não gosta muito de linguagem científica, se você não gosta muito de explicações detalhadas de como funciona o corpo humano, o cérebro humano e etc., você pode achar um pouco maçante essas partes da leitura. Mas, por outro lado, para aquelas pessoas que são mais céticas, isso acaba sendo um ponto muito positivo, porque ele embasa muito mesmo todos os argumentos dele. Ele sempre traz provas, fatos e dados. O primeiro livro que ele escreveu foi o livro Evolve Your Brain, que ele ensinava as pessoas sobre toda a fisiologia da mudança do cérebro, né? Como que você consegue mudar vários aspectos da sua personalidade, mas ele falava muito de um ponto de vista cerebral mesmo, da fisiologia do cérebro, dos hormônios envolvidos. Então era muito científico, era toda a base científica de como era possível mudar o seu cérebro. E aí, a pedido dos leitores, ele resolveu fazer uma forma prática de como que as pessoas poderiam aplicar todo aquele conhecimento na vida delas. E para isso, ele escreveu este livro aqui. Embora é para ser um livro mais prático mesmo, ele ainda traz bastante teoria. Esse livro, ele é sobre mudar hábitos, mudar a sua personalidade, mudar a sua forma de reagir ao ambiente externo. Ou seja, é sobre parar de fazer tudo aquilo que você está acostumado a fazer. No caso, as coisas nocivas, as coisas que não são positivas, que não te ajudam a alcançar os seus objetivos. E ele coloca, logo na introdução, que esse processo, ele no começo é sempre muito difícil. Você sente como se você estivesse nadando contra a correnteza. E é exatamente isso que acontece toda vez que a gente tenta mudar comportamentos automáticos. Porque além das nossas próprias resistências internas à mudança, a gente tem também o nosso ambiente, as pessoas à nossa volta, que muitas vezes elas estão apegadas a esse nosso velho modo de ser
e a esses nossos velhos hábitos e comportamentos, e elas meio que não aprovam muito a nossa mudança. E isso acaba sendo também um outro ponto de resistência que bate muito na gente toda vez que a gente tenta mudar. Por exemplo, imagina que você nasceu em uma família onde todo mundo tem sobrepeso e ninguém nunca se preocupou em cuidar da alimentação e fazer exercício físico. E aí, um belo dia, você decide que você não quer mais aquilo pra você. Você decide que você quer fazer exercícios físicos, que você quer cuidar da sua alimentação, que você quer mudar a sua saúde. E aí, você começa a fazer as suas mudanças que você sabe que você tem que fazer. Então, você começa a se recusar a comer certas coisas, você começa a fazer exercícios físicos, você vai mudando. E isso vai fazendo com que você se distancie, de certa forma, da sua família, porque ela é completamente diferente daquilo que você quer alcançar. E muitas vezes eles não vão compreender por que você tá fazendo aquilo, porque pra eles é normal, entende? Eles nunca tiveram essa preocupação. Pra eles aquilo não é um problema. Você vai estar mostrando pra eles que é possível. E isso pode ser um pouco desgastante, porque muitas vezes as pessoas não querem mudar, mas elas têm aquela muleta de falar, é que pra gente não é possível, porque a nossa genética não permite. Mas aí você vai lá e mostra que dá pra fazer, fica evidente que é uma questão de querer, entende? A pessoa tem que querer mudar. E isso serve pra tudo, seja qual for a área da vida que você deseja mudar. Toda vez que você começa a sair da manada, você vai experienciar isso em maior ou menor grau. Bom, voltando para o conteúdo do livro, no primeiro capítulo, ele fala sobre física quântica, para demonstrar como que a nossa mente tem influência no nosso mundo objetivo. Então ele ilustra aqui, e ele frisa muito bem, o fato de que a maior parte das coisas são feitas de átomos. E os átomos são compostos majoritariamente de energia. Então todas as coisas são muito mais energia do que matéria. E a gente foca a nossa visão só na matéria. A gente concentra a nossa atenção só na parte que é perceptível para os nossos sentidos. E a gente acredita que é só aquilo ali que existe. E essa é a nossa maior limitação. E aí no capítulo 2, ele fala sobre superar o ambiente, né? Porque um dos grandes ensinamentos desse livro é que pra gente mudar quem a gente precisa superar o nosso ambiente. Ou seja, você tem que pensar além daquilo que você consegue ver no seu ambiente. Porque se você só pensa com base naquilo que você vê e os seus pensamentos têm o poder de influenciar a sua realidade, isso significa que você vai criar sempre mais daquilo que você vê, sempre mais do mesmo. Então nada de novo acontece na sua vida. No terceiro capítulo, ele vai falar sobre o nosso corpo. Ele fala que a gente tem negatividade acumulada no nosso corpo. Então não adianta nada você pensar positivo se você tem muita negatividade reprimida e armazenada no seu corpo. Então ele fala que a gente precisa liberar as emoções. Senão, uma hora ou outra, essas emoções ruins que a gente tem reprimidas, elas vão emergir e elas vão se manifestar de novo. No capítulo 4, ele fala sobre tempo e a nossa percepção de tempo, sobre o fato de que a nossa mente, ela nunca está no momento presente. Ela sempre está ou revivendo o passado ou criando um futuro previsível com base no passado, ou seja, com base naquilo que ela já conhece, o que também cria mais do mesmo na nossa vida ou muito pouca mudança. E aí eu gostaria de fazer um link disso daqui com uma frase que eu li em outro livro, que eu vou resenhar aqui um dia também, que falava assim: o medo do futuro desaparece quando o passado é perdoado. Porque o medo do futuro, ele só existe quando a gente está em níveis de consciência menores. E quando a nossa mente ela é majoritariamente identificada com o ego sempre olha para o passado, pega tudo que é de ruim no nosso passado e ele joga para o futuro. Então ele cria o nosso futuro, ele está sempre criando um nosso futuro, o pior cenário possível, com base nas coisas que a gente viveu no nosso passado. E isso gera um medo do futuro. Quando você para de pensar no seu futuro com base no que você viveu no passado, o medo do futuro desaparece. Para você soltar o passado, você tem que perdoar o passado. E aí, com esses capítulos, ele fecha o que ele chama de os 3 grandes, que é o que nós devemos superar quando a gente entrar no estado meditativo. Então, a gente tem que superar o ambiente, o corpo e o tempo. Ou seja, quando você tá lá fazendo a meditação e você está em estado meditativo, você tem que perder a identificação com essas coisas. Então, você para de pensar onde você tá, você para de pensar no seu corpo e você para de pensar no tempo. Ou seja, você tem que ser ninguém, em lugar nenhum, em tempo nenhum, para você chegar no que ele chama de o ponto zero, ou o generoso momento presente, o lugar onde existem as infinitas possibilidades. E por que isso? Porque toda a sua ideia de onde você tá, quem você é e o tempo, todas essas coisas são ideias que você carrega do seu passado.
Então, ele só tá falando pra você deixar todo o passado pra trás, parar de se identificar com todas essas coisas pra você poder criar algo novo na sua vida, criar uma identidade nova. Pra você criar uma identidade nova, você tem que deixar tudo que você acha que você sabe sobre você pra trás. Você não pode carregar aquilo com você. Ele fala também sobre algo muito interessante, que é o fato de nós sermos viciados em emoções negativas. Já se fala muito sobre vício em cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você pesquisar no Google, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Toda vez que você sente qualquer tipo de emoção, o seu cérebro produz uma química, um hormônio. E quando você produz emoções negativas, ele produz essas químicas negativas. Se você pensa negativamente e se sente coisas negativamente de forma crônica, você está o tempo inteiro com o seu cérebro imerso naquela química. E o seu cérebro, ele vicia naquilo. Aquilo se torna um novo normal. Então, toda vez que você sai daquele estado negativo e vai para um estado mais positivo, é como se o seu cérebro sentisse uma abstinência daqueles hormônios que ele já estava acostumado. Ele fala sobre o estresse e ele chama de estado de sobrevivência, que são as emoções mais negativas. Você pode fazer uma associação desse estado de sobrevivência com os estados de consciência, onde o ego domina. Eu falei bastante sobre isso no vídeo sobre expansão de consciência. Então, basicamente assim, quando você está estressado, ansioso, triste, deprimido ou com raiva, você está no estado de sobrevivência. E quando você está nesse estado, o seu foco, ele está 100% no mundo exterior, na matéria. Você busca tudo fora de você. Você busca soluções para os seus problemas fora de você. E você projeta suas frustrações nos outros. Você olha para fora. Você tá 100% identificado com o seu ego. E aí toda a sua energia vital, toda a sua energia criativa, ela tá sendo utilizada para te proteger de algo que na maioria das vezes só existe na sua cabeça. Não é uma potencial ameaça da sua vida, tá? Não é um leão que tá ali na sua frente correndo atrás de você. Não, não é isso. É uma coisa muito menor do que isso. Mas por você não ter controle emocional, você acaba fazendo uma tempestade em copo d'água. E seu corpo reage como se você realmente estivesse enfrentando um leão. E aí, o estado oposto ao estado de sobrevivência é o estado de criação. Ou seja, é um estado de fluxo, de bem-estar, de leveza, de emoções elevadas, quando você está identificado com a sua essência. E aí, a sua energia, ela não está presa, né, nos seus centros de energia inferiores. Ela tá fluindo e você pode usar ela para criar coisas boas na sua vida. Você pode direcionar elas para coisas que são mais construtivas, né, levando em consideração a sua evolução pessoal. Na parte 2, você entende como que a meditação influencia ali a fisiologia do seu cérebro. Para mim, o highlight dessa parte é quando ele fala sobre como traumas emocionais, eventos traumáticos, podem alterar a nossa personalidade de forma permanente, se a gente não souber lidar com eles, e a maioria das pessoas não sabe. Quando acontece algo que abala muito alguém, o que a maioria das pessoas faz é que elas ficam remoendo aquilo, e elas ficam revivendo aquilo na cabeça delas por um tempo, assim, absurdo. Elas não conseguem soltar o negócio. Sabe, elas não conseguem perdoar e seguir em frente. E aquilo fica anos, aquela mágoa, aquilo não sei o quê, nananã. E isso impregna na personalidade da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa amarga é uma pessoa ressentida porque um dia alguém fez alguma coisa que magoou os sentimentos dela. E aí, ela ficou remoendo aquilo por meses. Ela não perdoou, ela não buscou entender por que ela passou por aquilo, qual era a lição que ela tinha que aprender ali. Ela ficou se vitimizando e remoendo aquilo. E aí aquela emoção ruim grudou nela. Por quê? Porque o cérebro dela ficou viciado naquela química que ela gerava toda vez que ela ficava repassando aquilo na cabeça dela. E aí isso virou uma parte da personalidade dela. Ela acorda todos os dias amarga e ressentida por causa de um negócio que aconteceu há 20, 30 anos atrás. E ela não superou. Ele traz dentro dessa explicação a teoria da lacuna, onde ele fala que existe uma lacuna entre quem você realmente é e quem você aparenta ser. E no meio dessa lacuna estão todas essas emoções memorizadas, esses eventos traumáticos que você não superou e que geraram emoções que grudaram em você. E quanto maior é a quantidade, né, dessas emoções ruins, maior é essa lacuna, maior é a distância que existe entre quem você realmente é e quem você aparenta ser no mundo. Por quê? No caso ali da pessoa amarga. Ela aparenta ser amarga. No fundo, todo mundo é pleno. Todo mundo é pleno. Todo mundo é um filho de Deus, pleno, cheio de amor, cheio de compaixão. Todo mundo é assim. Quando uma pessoa não aparenta ser assim, é porque ela tem um monte ali de emoções memorizadas que estão obstruindo, né? Que estão criando ali uma cortina que impede
ela de ver quem ela realmente é e, consequentemente, os outros de enxergarem isso nela. Então, quando você faz um trabalho para eliminar essas emoções, essa lacuna ela vai desmoronando. E aí você acessa quem você realmente é. Você vai se tornando mais leve, mais autêntico, mais natural. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou pegar um dos meus trechos favoritos e eu vou ler aqui para vocês. Quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Isso é o que o ego faz. Quando vive na emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. Você confia que vai acontecer porque já o experimentou na mente e no corpo, em pensamentos e sentimentos. Você sabe que vai acontecer porque você se sente conectado a algo maior. Você está em um estado de gratidão porque sente como se já tivesse acontecido. Talvez você não conheça todos os detalhes do seu resultado pretendido, quando ele ocorrerá, onde e sobre que circunstâncias, mas confia em um futuro que não pode ver ou mesmo perceber com seus sentidos. Para você, ele já ocorreu no âmbito do sem espaço, sem tempo ou sem local, de onde brotam todas as coisas materiais. Aqui ele está falando do ponto zero, que é o lugar onde ele quer que você chegue na meditação, né? Sem tempo, sem corpo e sem ambiente. Você está em um estado de conhecimento, pode relaxar no presente e não mais viver no modo de sobrevivência. Antecipar ou analisar quando, onde ou como o evento ocorrerá somente faria você retornar à sua antiga identidade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse livro. Você pode encontrar ele na Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, caso você queira ler. Bom, eu pretendo trazer pelo menos uma vez por semana a resenha de algum livro aqui, para criar uma playlist mesmo sobre as principais referências do meu trabalho, trazer aqui um pouco da minha visão e dos meus insights. Então me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se tem algum livro em específico que vocês gostariam de ver por aqui. Quem sabe eu já tenha lido ele, quem sabe eu venha ler e aí eu posso trazer aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.